Queridos, vamos abrir aí o nosso estudo de hoje pela manhã. Cristo, a revelação completa. Hebreus capítulo 1, verso 4, de 1 a 4. Vamos todos nós lermos com a graça de Deus o texto da palavra. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ó Pai querido, nós carecemos tanto que o Senhor, na sua infinita graça, venha nos revelar o teu precioso Filho. Dá-nos a acuidade, a sensibilidade espiritual para enxergar Cristo e ir além da letra. Fala conosco esta manhã, pelo teu Espírito, edifica os nossos corações. Salva aqueles a quem tem escolhido desde a fundação do mundo. E também, Pai, cura as enfermidades de nossa alma. E também no corpo, porque sabemos que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Graças te damos pela suficiência de Cristo. No nome de Jesus. Amém. A linguagem de Deus ela é múltipla. Deus falou muitas vezes, usou muitos instrumentos, os céus têm um discurso. A saída do sol de um aposento a outro aposento, nessa trajetória ele tem uma linguagem que fala de Deus, de um Criador. Deus falou e fala através da natureza, da criação. Falou de muitas maneiras pelos profetas. Falou pelo sangue de Abel, que ainda fala. Falou de várias maneiras. Alguns profetas que tiveram ministérios mais longos, outros profetas que tiveram ministérios muito curtos. Mas Deus falou. Mas agora, ele, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, sabemos que o escritor desta carta aos Hebreus era um judeu, porque aqui está claro, falou aos pais, aos nossos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Eu nunca tive a compreensão, e certamente ainda muito pequena, mas quando o doutor Purim dizia lá,
Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Lá no seminário, nos anos de 69, 68, 69, ele já dizia: Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Tudo que Deus tem para nos falar é no Filho. O Filho é a comunicação perfeita, completa de Deus. O irmão Theodore Austin Spark, num dos livros dele, Mas Agora Chegamos ao Monte Sião. É um livro que está sendo preparado para ser publicado recentemente. Ele diz o seguinte: não sei o que você procura agora. O que você está esperando, pelo que você está orando. Mas Deus já tem dado tudo aquilo pelo qual você sempre orou ou pediu com relação a Ele. É presente. É agora. Ele não tem mais revelação a dar, apenas aquele que ele já deu. Revelação agora e a partir de agora não é uma nova verdade, mas apenas a luz sobre a verdade. Presta atenção. Muitas vezes nós estamos procurando alguma coisa além, mas não tem nada além. Não tem nada mais além de Cristo. Se você e eu quisermos saber mais coisas, nós vamos nos perder. Outro dia um irmão perguntou para mim assim: quantos céus tem? Eu digo: olha, 3 com certeza. Paulo disse: eu fui até o 3º céu. Falam em 7. Mas o que me interessa saber quantos céus tem, se Cristo foi feito maior do que o céu? Irmão, são detalhes que talvez a eternidade possa nos conceder o privilégio de saber. Mas a definição bíblica de vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho, que tu enviaste. O que é vida eterna? Este conhecimento. Este conhecimento relacional, íntimo, pessoal, que só vai crescendo. O que você quer mais? Eu quero saber sobre os dons. Olha, meu irmão, maravilhoso. Mas tem um dom que nós precisamos conhecer, este dom maior. E que neste dom maior, no conhecimento dele, virão estes outros conhecimentos agregados a ele, que são muito importantes se nós conhecermos a partir dele. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Ele é a linguagem pronta e final de toda a sua revelação. A Trindade falou muitas vezes, de muitas maneiras, apontando para a realidade suprema do supremo propósito. Mas hoje nós temos, na pessoa de Cristo, apresentado nas Escrituras,
o discurso correto e completo e o sotaque perfeito de toda a comunicação divina à humanidade. Tudo está em Cristo. Eu já contei aqui para os irmãos, mas essa ilustração me ajuda a entender. E quando o Dr. Einstein, Albert Einstein, tinha recebido um prêmio Nobel, estava recebendo os confetes do seu prêmio lá em Chicago, no aeroporto. Naquela época, os jornalistas se aproximaram dele, estão ali fazendo perguntas e conversas e anotações. E a esposa do Dr. Einstein estava com a sua bolsinha assim à parte, ninguém estava olhando para ela. Porque o foco era ele. E todo mundo conversando e fazendo. Um dos jornalistas a viu e dirigiu-se para a senhora Einstein e disse o seguinte: senhora Einstein, a senhora sabe a lei da relatividade do seu marido? A senhora conhece? Ela olhou para ele e disse assim: eu só conheço o senhor Einstein. Eu não sei nada dessa lei, eu conheço ele. Pronto. O que adianta saber lei de relatividade? Eu conheço ele. Lembrei-me aqui até de uma história. Diz que o Dr. Einstein já estava cansado de fazer demonstração da sua lei, de sua explicação. E um dia ele ia viajando com o motorista dele, ele disse: Jarbas, é o motorista Jarbas do Brasil, mas Jarbas, você já sabe de cor e salteado tudo que eu falo? Eu disse: sei, sim, senhor. Então, você vai dar aula hoje lá naquela universidade. Eu vou ficar sentado lá e você vai dar aula. Aí ele se vestiu, botou o boné do motorista, sentou lá atrás e o Jarbas foi dar a aula. Quando terminou lá, um aluno levantou a mão e disse: professor, Dr. Einstein. Só pode ser piada, mas tudo bem. O que significa isso, isso e isso? Então o Jarbas respondeu: isso é tão fácil que até o meu motorista pode responder. Ele podia não saber nada de física, mas ele sabia sair de encrencas com muita facilidade. Porque conhecia bem o seu patrão. Irmãos, veja bem, nós precisamos conhecer o assunto da Bíblia. Outro dia um irmão perguntou assim: onde encontra aquele texto assim? Disse: eu não sei. Mas o senhor não sabe tudo? Eu digo: não sei nada. O que eu quero saber eu ainda não conheço. Quer dizer, as pessoas querem ainda que a gente saiba. Não sei onde é que está o texto. Agora o que eu quero saber, conhecer, é este Senhor que me conhece, que me chama pelo nome. Esse Senhor que deixa multidões por causa de uma pessoa só. E chega lá, vê o homem em cima do pé de figueira e diz: Zaqueu. Mas quem era Zaqueu? Um nanico, um tacanho, um desprezado. Agora, irmãos, este assunto de Cristo, por favor,
Coloque isso na sua agenda. Numa súplica, vem revelar. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E por meio dele, nós somos feitos filhos de Deus e seus co-herdeiros. Vamos ler juntos Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Se tivermos a Cristo como o herdeiro de todas as coisas, teremos consequentemente a herança de tudo. Porque nós somos co-herdeiros com ele. Co-herdeiro. A coherança, ela envolve uma herança compartilhada. Tudo que é de Cristo é meu. Tudo que é de Cristo é do Anderson. Tudo que é de Cristo é do Jurandir. Do Jurandir, do Anderson e do Glênio. Ó, coherança é uma herança compartilhada. Mas ele usou uma expressão aqui. Se com ele sofrermos. Na herança dele, ele também teve sofrimento. Porque às vezes a gente só quer a manteiga. Não quer o carvão da... Como é que chama aquela... Você vai botar a torrada. A torradinha que queimou um pouquinho e ficou carvão. Não, o carvão não, vamos tirar o carvão. Mas vai o carvão junto também. Carvão é ótimo para intestino. Vai o carvão também, vai junto o carvão. Não é só a manteiguinha, não. Deixa vir também o sofrimento. Ele faz parte do projeto de Deus. Mas é bom não esquecer que essa coerência sempre vem acompanhada de sofrimentos. Na manifestação atual do Evangelho, não há glorificação sem tribulação. Como percebeu Joseph de Maistre, ao dizer, creio no fundo de minha alma e sinto na minha consciência que, se o homem pudesse viver neste mundo isento de todo o sofrimento, acabaria por se embrutecer. Isto é apenas um pedagogo, um filósofo que está falando. Se o homem pudesse viver sem sofrimento, ele se embruteceria. Entre todas as coisas boas que Deus criou, ele criou também a dor. Se não houvesse dor, como o mundo seria muito mais doloroso? Por causa da dor que eu sinto na alma, muitas vezes esta dor me capacita a suportar e entender o problema dos outros e o próprio meu problema. Santo Agostinho também entendeu assim: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. E o mundo tem progredido através daqueles que levam as marcas da dor. O que eu quero dizer especialmente para os meus irmãos que estão sofrendo, que eu sei que não são poucos, é que isto também faz parte da pauta musical. Se são 7 as notas,
que nós podemos solfejar, existe um sinal de silêncio na pauta, que às vezes precisa ser colocado ali, para que todas as notas se calem e o silêncio se manifeste para nós escutarmos de maneira melhor a voz do compositor. Não se esqueça que a dor que você está sentindo e que eu estou sentindo também fazem parte do projeto de Deus na nossa vida. Ele disse que com sofrimento seremos co-herdeiros com Cristo se com Ele sofremos. Bendito seja o sofrimento que permitiste chegar às nossas vidas. Bendito Deus. Eliot, poeta de primeira classe, se retiras o sofrimento, eu fico realmente insuportável. Então, meus irmãos, não pensem que você e eu estamos fora da trilha quando estamos sofrendo na nossa alma. É bendito. Alguém disse que se seu cristianismo é confortável, está comprometido. Não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Cristianismo é Cristo vivendo em nós, mas ele também disse que o seu fardo não era pesado. De fato, não é pesado. Todavia, não é fácil. A vida de Cristo em nós exige renúncia e cruz. O cristianismo não é simplesmente um programa de conduta, mas o poder de uma vida que nasce da morte. Dificuldade e peso são duas coisas diferentes. No cristianismo não existe carretas e jamantas. Não existe transporte de peso. Não há uma frota no reino de Deus para carregar peso. Os fardos estão todos sobre Cristo. Mas não existe vacina contra tribulação. Aí é outra coisa. Guarde bem isto. Peso é uma coisa, dificuldade é outra coisa. Quero também salientar que Jesus não disse que no mundo tereis aflições. Ele disse isso? Não, ele não disse isso. Ele disse, no mundo passareis por aflições. Passar é uma coisa, ter é outra. Você vai passar. Você vai passar. E não vai ser sem aflições para passar. Mas eu venci o mundo. E Ele garante a nossa vitória na sua vitória. Então, queridos, vamos guardar bem isto aqui. O cristianismo é Cristo vivendo em nós. O cristianismo é Cristo vivendo no cristão. Ele não é uma pólice de segura para nos conduzir ao céu, mas a própria vida de Cristo nos assegurando pela graça uma eterna aceitação. Tudo o que Deus tem para nós é Cristo. E nele nós temos tudo o que necessitamos para a nossa vida espiritual em aceitação plena. Cristo. Você tem Cristo? Então você tem tudo.
Tudo. Agora nós precisamos explorar esse tudo. É o desconhecimento dele que faz o problema. Lá no Iraque, ou no Irã, agora não me lembro, um desses países. Hassed era um pequeno comerciante que tinha um local, um riozinho passando no fundo da sua propriedade. Um dia chegou um sacerdote maometano lá, conversando com Hassed, disse para ele assim: você conhece diamante? Disse não. O que é diamante? Diamante é uma pedra preciosa que, quando lapidada, ela se torna um brilhante. E esse brilhante, normalmente, quando ele não tem jaça, não tem marcas, vale fortunas. E as pessoas, principalmente as mulheres, gostam demais de brilhantes. Porque mulher e ema têm mais ou menos o mesmo sentido visual. Quando vê um negócio brilhando, corre para cima. Aí, esse homem ficou impressionado com as descrições do sacerdote a respeito de brilhante, de diamante. Então ele foi, vendeu a sua propriedade, pegou metade da propriedade e deixou com a mulher, e a outra metade ele foi para a África, onde disseram que havia os grandes diamantes, e ele foi, viajou e trabalhou e não achou. E quando ele vinha voltando, passou pela Espanha num navio, escorregou do tombadilho do navio, caiu no mar e morreu. Perdeu-se. O camarada aqui comprou a propriedade do Hassed. Um dia estava lá na casa dele, ele tinha achado uma pedra e botou em cima da lareira. Chegou o sacerdote, aquele sacerdote, e disse assim: onde foi que você achou essa pedra? Disse: aqui no fundo, no quintal, no riozinho. E começaram a cavar. E era só diamantes. O Orloff, que hoje pertence à coroa Tsarina, lá da Rússia, e o outro famoso que pertence à coroa da Inglaterra, foi tiradas de lá. Os maiores brilhantes do mundo. E o pobrezinho não sabia que ele possuía uma jazida de ouro no fundo da casa dele, foi para a África, andou pelo mundo, gastou o que tinha e os diamantes estavam aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos procurando diamante no lugar errado. Mas o assunto diamante está em Cristo. Diamante. Você tem que buscar Cristo, porque é ali que está o tesouro. Está correndo para lá, para acolá, eu estou indo. Não é lá nem acolá, é aqui, é agora. Tudo que Deus tem para nós já deu em Cristo, agora, aqui. Eu gosto daquela expressão de Pedro, naquele momento que um corria para lá. Jesus deu um discurso difícil, pesado, bateu.
E aí os discípulos de Jesus começaram a ir embora, um para cá, outro para lá, outro para lá, para lá. Aí Jesus vai e diz assim, vocês também não querem ir embora? E Pedro diz assim, para quem? Não para o quê? Para quem? Ele não diz para onde, não. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Olha só. Para quem? Irmãos amados, o cristianismo é Cristo vivendo em nós. O Pai não tem nenhuma revelação maior do que Cristo. A fé cristã não é um sistema de doutrina que deve ser estudado e compreendido, mas a manifestação sublime da suficiência de Cristo para a deficiência do ser humano. O cristianismo é o poder da vida de Cristo no espírito do crente, conduzido pelos efeitos da cruz. Sem a morte do velho homem juntamente com Cristo, não há possibilidade da vida de Cristo se expressar através do nosso espírito. Não é uma questão de conhecimento acadêmico, mas de experiência de fé. Não eu, mas Cristo. É a única dimensão de Deus que o mundo pode conhecer através da igreja. Não eu, mas Cristo. Cristo é o Criador do universo. Esta é a outra grande riqueza do texto que estamos examinando. O herdeiro de tudo é o Criador de tudo. Se tivermos o herdeiro como nossa herança, teremos o Criador do universo como nosso bem supremo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, 21 a 23 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu sei que o pão fez muita gente se prender, vendo os medalhistas, a gente ficou animado, o Brasil de 29 medalhas de ouro, no PAN anterior passou a 54, e temos muitas coisas de vitória, isso valoriza, é muito interessante, mas ele diz aqui, muito precioso, tudo é vosso, porque tudo é vosso. Não é a glória nos homens, mas tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você já subiu no pódio em Cristo. Você já é mais do que vencedor em Cristo. Todas estas coisas aí são interessantes, mas passam. Passam. Acaba. Aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, recebeu o herdeiro de todas as coisas como a sua herança, e o Criador da criatura como seu patrimônio eterno. O Pai não tem mais nada a nos dar, uma vez que Ele já nos deu todas as coisas no Criador de tudo. Quem tem o Filho de Deus, o Criador de tudo, e herdeiro de todas as coisas, tem a herança de tudo e a propriedade de todo o universo a seu dispor. Cristo é tudo e em todos os que creem. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Eu queria, você não queria. Para de querer mais do que Cristo.
O que você quer mais? Tem um cântico que um menino lá de Paranaguá uma vez me ensinou, e diz assim: meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, sua graça me basta, meu tudo é Cristo. E aí ele vai, meu tudo é Cristo. Como o solo do pastor Humberto. Nada mais, sua graça, meu tudo é Cristo. Meu tudo é Cristo. Não quero, eu quero a ti. Queridos, isto precisa ser o Espírito Santo mexer com a gente no nosso coração. Não é que você não vá ter coisas ali, coisas aqui, não é isto. É que Ele é o supremo propósito e o bem suficiente para preencher a nossa necessidade. Isto é muito mais do que palavras. Isto é o testamento da verdade. Quem tem Cristo tem o suprimento de todas as suas necessidades. Como diz a palavra de Deus em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vula conceda. Uma menininha de nome Amy era a única de olhos castanhos na sua família. E um dia essa menininha olhou para os olhos da mãe, que eram azuis. Os olhos do pai eram azuis. Os olhos dos irmãos eram azuis. E ela, com fé na palavra de Deus, olhou esse texto que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vula conceda. E ela orou com toda a fé. E disse: Senhor, eu queria também ter olhos azuis. Eu queria ter olhos azuis como meu pai, minha mãe e meus irmãos. E ela dormiu confiante de que Deus ia dar aqueles olhos azuis no outro dia. Quando ela acordou de manhã cedo, ela correu e foi direto para o espelho. Que cor eram os olhos dela? Castanhos. E ela ficou tão decepcionada, tão triste. Mas ela, passada aquela tristeza, ela cresceu e foi ser missionária na Índia. E lá na Índia, ela começou a ver as crianças sendo compradas, sendo oferecidas nos templos para o Deus e serem sacrificadas. E aquela menina chamada Amy começou a juntar dinheiro que vinha da Europa e dos Estados Unidos e comprava as crianças para colocá-las em libertação. Mas para que ela não fosse confundida, ela fazia uma tintura de café e pintava a pele dela de café, porque ela era branca, inglesa, pintava e colocava no cabelo. E ela então se vestia como se fosse uma hindu, com aquela roupa, e ia comprar as crianças para a libertação. E ela então, uma outra missionária disse: Amy, se você tivesse olhos azuis, como você se passaria por uma verdadeira hindu? Deus sabia lá adiante o que ele ia fazer com Amy Carmichael. Então ele não precisava trocar o olhinho dela, não. Eu quero você de olho mesmo castanhos.
E você vai ser a grande bênção. Ela morreu no século passado fazendo uma obra maravilhosa na Índia. Ele tem o controle de tudo. Ele chamou você lá na porcaria, botou o filho dele em você para você e eu sermos. Nós nunca vamos melhorar. Nós nunca vamos melhorar. Mas Cristo está em nós. Não foste vós que me escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Tudo isso é possível porque Ele é o resplendor da glória divina e a perfeita imagem do ser eterno. Jesus Cristo é Deus na dimensão humana. Ele é totalmente Deus como se não fosse homem e completamente homem como se não fosse Deus. Nessa estatura humana e divina se constituiu o suporte de todas as coisas terrenas e sustentador de todas as coisas eternas, pelo poder da sua palavra imutável. Como dizia o pregador inglês C.H. Spurgeon, o grande Criador da vontade está vivo para levar a efeito suas próprias intenções. O grande Criador da minha vontade, da sua vontade, está vivo para levar a efeito as suas próprias intenções. Cristo é o executivo competente de todas as suas requisições. Por isso, suas realizações ultrapassam até mesmo as suas promessas. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. O herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o Deus homem sustentador de tudo pela palavra do seu poder, é também o purificador dos pecados num só ato de misericórdia. Tomando o lugar do pecador na cruz, Jesus tornou-se tão inteiramente responsável pelo pecado, como se fosse totalmente culpado por ele. E ao incluir o condenado em sua morte, fez com que o réu fosse justificado de tal forma que nenhuma sentença poderá condená-lo. Não existe tribunal no mundo que possa condenar uma pessoa que está em Cristo Jesus. Estou dizendo condená-lo à perdição. Condenar fisicamente são crimes. Eu estou falando de pecado. De pecado. A obra da purificação dos pecados e justificação dos pecadores é tão extraordinária que Jesus acabou por assentar-se no seu trono de glória. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Depois de escrever 7 capítulos sobre o Cristo, a tão grande salvação e o sumo sacerdócio além de Melquisedeque, o escritor aos Hebreus diz assim: o essencial, o suprassumo, é que nós temos um sumo sacerdote assentado. E ele faz uma comparação do tabernáculo não feito por homens com o tabernáculo feito pelos homens. E é bom a gente entender isto, porque no tabernáculo que Moisés recebeu
a ordem para fazer, não tinha cadeira, não tinha trono. Ele tinha um átrio. Dentro deste átrio havia 2 móveis, o altar de bronze e a bacia de bronze para as purificações, bronze tipificando a obra do sacrifício. Vocês se lembram que lá no Apocalipse os pés dele são reluzentes como bronze, polido. Tinha o santo lugar com 3 móveis, o candelabro à direita, a mesa dos pães da proposição à esquerda e no fundo o altar de ouro dos incenso da adoração. E no Santíssimo, a arca da aliança com o propiciatório. A tampa do propiciatório é um móvel. São 7. 2, 3 e 2. A arca da aliança e a tampa do propiciatório, eles são feitos separados e são feitos como uma realidade. Não havia cadeira, mas lá no céu tem cadeira. No Santíssimo há uma cadeira, há um trono. Onde estão assentados? Hoje à noite nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Onde estão assentados o Santíssimo Pai e o Santíssimo Filho, depois de ter feito a purificação dos pecados. Por isso que ele diz, o resumo de tudo que eu estou dizendo é que nós temos um sumo sacerdote assentado. Isso nós precisamos ter essa garantia. Porque eu ainda estou vendo pessoas indo ao Procon tentando limpar o nome. E estou vendo gente com carnezinho especial tentando pagar a conta. Este criatura aqui andou fazendo isso recentemente. Eu não estou falando de conta de Procon terrestre aqui, não. Eu estou falando de Procon celestial, que tem uma doutrina nova aí, que até no reino nós vamos pagar pecado. E na minha estupidez, de vez em quando, eu começo a olhar essas coisas, e aí ele me chamou a atenção, filho, depois que eu falei suficientemente pelo Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o que tem mais para fazer? Filho, isso distrai a atenção. Lá em Teresina, está sendo gravado e está sendo publicado, eu vou dizer. Lá em Teresina chegou um camarada depois da pregação e disse assim, eu tenho uma revelação do Eterno para você. Pois não, eu estou pronto para ouvir as revelações do Eterno. O meu povo está blasfemando do meu nome. O nome não é Jesus, é Yeshua. Daí. Meu amigo, Jesus é o nome de cavalo. Meu amigo, não vamos confundir anão no mato com anonimato. Por favor, não vem com essas coisas de palavras, contendas de palavras. Zangou. O senhor me recebe na sua casa lá em Londrina? Recebo, com muito prazer. Só que não é para discutir essas coisas. Questão de nomenclatura não me serve. Se é Yeshua em Israel, por que não pode ser Jesus na língua portuguesa?
E aí começam esses negócios para distrair a atenção da suficiência da pessoa de Cristo. Começa, e aí a gente zangou. Não foi mais. Biquinho comprido. Ora, meu amigo, não vem com essa para cá não, porque nós temos Cristo. Não, mas Cristo não é nome em hebraico, é Messias. Mas em grego é Cristo, Christos. Pronto, e daí? Porque, Senhor, me dá graça para eu também ter mais paciência. O escritor desta carta diz que o fundamental de tudo o que ele vem descrevendo até aqui é que temos um sumo sacerdote assentado. Isso significa que a obra deste sumo sacerdote está concluída e que não há nada mais a ser feito. O vocábulo tetelestai da língua grega, isto é, o brado final e conclusivo do Calvário, está consumado, fecha para sempre a possibilidade de qualquer apelação. Quando ele gritou lá no Calvário, tetelestai. O que foi que disse? Acabou. Quando o juiz de futebol faz assim, e aponta para o centro do gramado, pode ir para cima do juiz. Não tem problema, acabou a partida, não tem mais. Se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi isso. Naquele lá tem tudo possibilidade de erro. Aqui não tem possibilidade de erro. Porque Cristo já fez tudo. Acabou. Não tem conta para ser paga no Procon, não, meu amigo. Tem não. Jesus Cristo, na sua pessoa e em sua obra, expressa tudo o que necessitamos para a nossa plena salvação, santificação e glorificação, tanto agora como na eternidade. Como bem disse T.S. Eliot, Cristo é o ponto fixo de um universo instável. A maré vai e vem, mas a rocha permanece estável. Por isso, o que precisamos não é de mais informações ou inovações, mas da maior revelação e intimidade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber. Você precisa de Cristo e mais Cristo. Mais Cristo. A gente dirigindo aí pelo interior do Brasil, às vezes fica sozinho, a esposa estava dando um cochilo, e quando ela está acordada, a gente tem muito assunto para conversar. Principalmente ela, tem mais assuntos do que eu, mas ela fala bem e vai me distraindo, vai conversando, vai contando, vai vendo. Mas às vezes ela dava um cochilo e eu estava ali sozinho no volante, estradona reta, caminhada. Jesus, eu só quero a Ti. O que mais? Eu estou contigo, filho. Você vai me conhecer mais. Você vai conhecer mais da minha graça. Eu tenho mais de ti, para ti. Mas foi tão gostoso. É isso que eu quero. A crise da igreja atual não é tanto falta de saber teológico como o colapso do relacionamento particular e íntimo com a pessoa viva de Jesus Cristo. Hoje se lê muito sobre ele, mas fica-se pouco tempo com ele. Lutero dizia que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo
é um inferno. Às vezes a gente tem muito conhecimento. Qual foi o livro que você já leu essa semana? Foi um irmão que chegou para mim. Qual é o livro novo que você está lendo? Eu digo, a Bíblia. Não, forante a Bíblia. Qual é? Não, meu irmão. Aforante a Bíblia. Eu tenho lido algumas outras coisas, mas não é isso que é importante. A gente tem que ler, mas por favor, precisamos de mais tempo com o Senhor. Mais tempo com Ele. Uma das coisas que o movimento da nova ordem, secularum, inventou, foi o entretenimento. O que é esse movimento? Movimento que leva as pessoas muito para teatro, esportes. Essa questão dos esportes, isso é da nova ordem. A nova ordem não é coisa da agora, não. É babilônica, é lá atrás. É lá do bico da águia, de uns pluribus. Depois vocês procurem saber isso, mas não é agora, não. Essa questão é antiga. É antiga. Só que hoje está se tornando mais assim, e manter as pessoas entretidas. Novela, filme, livro. E os cristãos entram nesse mundo de coisas e quer ter tempo para ficar com Cristo. Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas. A irmã disse para um pastor, amigo nosso, pastor, o que eu faço? Eu assisto a das 3, das 2, eu assisto a das 6, eu assisto a das 7, eu assisto a das 8, eu assisto todas as novelas da Globo, eu assisto as da SBT, eu assisto. O que eu faço para parar de assistir novela? Disse, não faça nada. Não, você não vai fazer nada. Você vai chegar para Jesus e dizer assim, Jesus, eu assisto a das 2, eu assisto a das 6, eu assisto a das 7, eu assisto a das 8, tenho prazer naquilo, me domina aquela coisa, eu gosto de novela. E eu não tenho tempo para ficar com o Senhor. Eu estou sendo distraída, mas eu não consigo. E se o Senhor achar que isso está bom, eu vou continuar vendo a das 2, a das 6. Agora, se o Senhor, na sua graça, puder fazer alguma coisa, o Senhor sabe o que fazer, mas eu quero dizer ao Senhor, se o Senhor puder não tirar, não tira. E ele então pregou naquela cidade, nesse lugar, aí no interior de São Paulo. Foi ali perto de Tatuí, onde ele estava pregando. Aí foi pregar para outros lugares. Quando ele chegou em Campinas, a irmã chegou lá. Pastor, aquele conselho que o senhor me deu funcionou. Eu contei para ele. 15 dias depois, a das 2 tinha ido embora, das 6 foi embora, das 8 foi embora, das 10 foi embora. E hoje eu estou tendo tempo para ir ao Senhor. O Senhor que salva é o Senhor que liberta. Ele é o mesmo. Não é por regras, nem por mandamentos, é por Ele, é conhecendo e contando as coisas para Ele. Então, querido, a comunhão com Cristo é o princípio do céu na terra. E a resposta para os anseios de nossa alma. Vamos ler aqui os 2 salmos, um pedaço do Salmo 63, verso 1, e o Salmo 73, 25 e 26. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como uma terra árida, exausta e sem água. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Cristo, Tu és o meu tudo.
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.